Show da tarde com Tadeu Soares. Boa tarde, estamos começando mais um Show da Tarde e esse é o nosso primeiro programa e antes de tudo eu queria desejar uma abençoada semana para você que começou com um sol maravilhoso, lindíssimo, mandando de uma vez por todas aquela friaca embora e agora vai ser só alegria. E é sobre a alegria que eu quero falar com você, a alegria do corpo, a alegria do espírito, com o psicólogo Anderson Barros. Ele está trabalhando em pesquisas de ponta dentro da psicologia. Ele tem uma experiência, é formado desde 2019, durante o período da Covid, tem uma larga experiência clínica e agora está fazendo mestrado. Está trabalhando, como eu falei, com algumas das questões que a psicanálise e a psicologia tratam com algumas das grandes questões de ponta da nossa contemporaneidade, que são os psicotrópicos, que são as drogas tipo LSD, ayahuasca e várias outras, vista do ponto de vista científico. E é sobre isso que o Anderson vai nos falar. Doutor Anderson, é um prazer muito grande ter você aqui no Show da Tarde. Comece a explicar para nós como é que funcionam as sessões com psicotrópicos do ponto de vista psicológico. Muito obrigado, Portanova. Eu agradeço o convite, estar aqui hoje e para te falar um pouquinho dessa história de como começa, né, esses trabalhos com substâncias psicodélicas. A relação da humanidade com essas substâncias não é de agora, não é Portanova, assim. Há milênios a humanidade utiliza essas substâncias para fins aí que a gente colocaria enquanto relação com o sagrado, com a espiritualidade, com curas muito profundas, né? Populações tradicionais fazem uso dessas substâncias. Mais recentemente, a pesquisa científica, a ciência, né, contemporânea, começou a ter o interesse por essas substâncias para o tratamento de determinadas condições clínicas, principalmente dentro do campo da saúde mental. Condições como depressão resistente ao tratamento, condições como ansiedade, como transtorno de estresse pós-traumático, e os estudos eles são bem robustos e vêm demonstrando uma eficácia terapêutica e uma certa segurança do ponto de vista fisiológico dessas substâncias. Então, como é que se dá esses tratamentos envolvendo substâncias psicodélicas? Em geral, eles se dão a partir da estruturação de protocolos clínicos, né? E essa é aí minha linha de pesquisa. Eu desenvolvo protocolos clínicos para intervenções com essas substâncias psicodélicas, no caso. Esses protocolos, eles variam aí, né, desde protocolos mais robustos, como, por exemplo, os protocolos da psicoterapia assistida por psicodélicos, né? Que é uma modalidade, um programa terapêutico aí que tem essa forma de trabalhar com essas substâncias aliado sincronicamente ao processo psicoterapêutico. Em outro ponto, a gente tem aí uma nova abordagem, uma nova forma de lidar com essas substâncias, que é um caminho das intervenções clínicas, que não é psicoterapia propriamente, mas é terapêutico. E é algo que, se a gente fosse colocar, eu não gosto muito desse exemplo, mas para fins didáticos, seria como uma cirurgia psiquiátrica, onde as pessoas elas passam aí por um clínico geral. Esse clínico ele encaminha para essa intervenção, a pessoa passa pela intervenção, tem todo, antes de passar, né, tem todo um preparo, tem toda uma triagem para o momento da dosagem. Não é todo mundo que pode, existem alguns riscos, existem critérios clínicos que podem ser atendidos ou não, né?
E após isso existe todo um processo de integração dessa experiência, para que essa experiência, de certa forma, ganhe um sentido, né? Ou melhor, a gente auxilie na elaboração de sentido dessas experiências aí, desse lugar, né, da experiência desencadeada pela substância com a vida cotidiana dessa pessoa. Doutor Anderson, você é um clínico, você trabalha, atende pessoas e, ao mesmo tempo, é um pesquisador, trabalha com ciência. Você já teve experiência na clínica de poder utilizar alguns desses psicotrópicos que você trabalha na pesquisa e qual foi o resultado? Então, na clínica, vamos dizer, na clínica estrito sensu, né, na clínica que eu trabalho efetivamente, eu atendo, né, essas pessoas que estão aí buscando ou precisando passar por essas experiências, tanto eu faço a preparação quanto a integração dessas experiências. Hoje em dia, no Brasil, a gente tem algumas substâncias que estão já aí disponíveis para um uso legal, né, como, por exemplo, a cetamina e a ibogaína, que são dois psicodélicos que as pessoas, principalmente aí no caso da cetamina, né, questões com relação à depressão resistente, e da ibogaína, questões com relação ao uso problemático de substâncias, né? Então, essas pessoas elas chegam geralmente por encaminhamento e eu faço essa preparação. Muitas vezes, algumas vezes, posso ir dar o suporte à intervenção também, no caso, o suporte ao momento da dosagem e também a integração desses processos. Isso tudo dentro de um contexto aí, terapêutico. Doutor Anderson, nos meus parcos conhecimentos que eu tenho a respeito do tema, mas a ibogaína ela vem de uma planta sagrada da África que tem um poder psicotrópico muito grande. Mas nós também temos as nossas plantas sagradas que tem o DMT, que é o princípio ativo da ayahuasca. Eu vi uma reportagem da BBC News que mostra que cientificamente está comprovado que o uso medicamentoso da ayahuasca ele combate a depressão. É parecido com o que aconteceu com o princípio ativo da cannabis sativa, que é a maconha, e que hoje existem vários medicamentos de maior e menor dosagem, principalmente para o público autista, que traz uma maior tranquilidade. O processo que está se dando com a ibogaína, com a chamada ayahuasca, é o mesmo que nós tivemos com a cannabis sativa? Do ponto de vista do caminho científico, né, tem aí as semelhanças entre essas substâncias, entre o caminho que está sendo percorrido. Há também diferenças entre esses caminhos, bem significativas, tanto do ponto de vista do desenvolvimento, de como foi o processo com a cannabis, de como está sendo com a ibogaína e de como está sendo com o DMT, por exemplo. Com o DMT, a gente está aí seguindo a linha dos estudos clínicos, né? Então, a gente já teve na Universidade Federal do Rio Grande do Norte um estudo clínico coordenado e liderado pelo professor Draulio de Araújo, né? Que teve o primeiro estudo com a ayahuasca e foi aquele randomizado duplo cego placebo, né, da Fernanda Palhano, e se comprovou com esse estudo a eficácia terapêutica da bebida ayahuasca, né, desse chá. Após isso, o grupo migrou sua investigação para molécula isolada em si, para o DMT isolado. Fizemos um estudo fase 1 com pessoas, né, com voluntários saudáveis, e estamos aí nos preparando fizemos o fase 2 também e vamos nos preparar para um fase 2B, no caso, com esses pacientes com depressão resistente ao tratamento, de forma a fazer esse estudo multicêntrico, né? Perfeito. Nós já estamos encaminhando, infelizmente, para o final do nosso programa. Você vai ter que voltar aqui para explicar um pouquinho melhor para o nosso público espectador, mas eu queria saber, fora da clínica, fora da questão científica, você também acompanha pessoas, rituais
que utilizam essas substâncias. O que você poderia declarar a respeito desse processo que, como você muito bem colocou, aproxima a ciência da espiritualidade e traz um novo horizonte para que a coisa que se chama felicidade possa se estar mais perto? Eu queria um pouco do seu relato dessas pessoas e das suas experiências, por favor. Em um minuto. Difícil. Mas então, o que eu percebo é que essas experiências, elas são muito impactantes para essas pessoas. Elas têm um componente de, muitas vezes, levar a estados de consciência que colocam as pessoas para se relacionar com aquilo que não cabe nas palavras, com aquilo que a gente colocaria enquanto inefável, né? E muitas vezes um dos componentes dessas experiências é o que se pode chamar de experiência mística. Experiência mística que está aí acompanhando a humanidade há muito tempo, né? A gente vê hoje também, inclusive, dentro dos rituais com ayahuasca, pelos povos tradicionais, que essa substância ela pode desencadear esse tipo de experiência. Então, essas experiências elas são muito impactantes de um determinado ponto de vista. E não é para qualquer pessoa, né? Mas para aquelas pessoas que se abrem e que podem, né, no certo sentido, fazer um uso seguro dessas substâncias, eu diria que acompanhado dentro de um protocolo, dentro de um processo psicoterapêutico, a segurança, o conforto e a efetividade clínica, né, ela de certo modo fica aí amarrada, mais segura, né? Então, nesse ponto de vista, a gente poderia colocar enquanto um trabalho que leva a esses estados de consciência alterados, não ordinários, né, mas de uma forma muito diferente do que se vem desenhando aí. Perfeito. Eu agradeço demais a presença do Dr. Anderson Barros, que nos mostrou os caminhos da pesquisa científica que abrem o horizonte do conhecimento científico de como que o cérebro trabalha para a melhoria da qualidade de vida e sai do cérebro e vem até o coração, fazendo com que a medicina possa trazer uma maior felicidade para cada um daqueles que façam uso desses medicamentos, abrindo o seu horizonte. A Rome Taquiase. No show da tarde você vai brilhar. Estamos apresentando o Show da Tarde com Tadeu Soares.